O milionário, em luto, se surpreende com a mendiga negra que bate na sua porta. Miguel sempre foi o homem mais rico da cidade. Uma mansão à beira da estrada, cercada por muros altos e portões de ferro, brilhando sob o sol como um farol de ostentação. Porém, desde a morte trágica de sua esposa, as paredes, antes cheias de risadas, estavam infestadas de ecos de dor e solidão. Ele se afundou em um mundo de luxo, mas a alegria havia partido junto com ela. Em uma manhã cinzenta e chuvosa, as gotas pesadas tamborilavam na vidraça, como se o céu também chorasse. E foi nesse momento que a batida na porta soou, como um trovão em meio ao desespero. Clara, uma mendiga de aparência cansada e pele negra como a noite, estava ali. O olhar dela, profundo e calmo, contrastava com a tempestade que se formava nas nuvens. Inicialmente, Miguel hesitou. O que ela faria ali? Pedir moedas? Ele não queria ser perturbado, mas a curiosidade e algo inexplicável o forçaram a abrir a porta. Assim que seus olhares se encontraram, algo mudou. Aquela mendiga não era somente uma sombra de desespero. Havia uma história, um peso de experiências atrás daqueles olhos. "Você poderia me ajudar?" disse Clara, seu tom sereno cortando o ar denso da mansão. Miguel arqueou uma sobrancelha. Ajuda? Ele que não conseguia sequer ajudar a si mesmo. Mas mesmo assim, permaneceu ali, ouvindo cada palavra dela, absorvendo a tranquilidade que emanava de seu ser. Clara falava de esperanças despedaçadas e de perdas que pareciam dançar com as memórias dele. Era como se ela conhecesse sua dor, cada detalhe, cada remorso. E aí, o passado começou a ressoar dentro de Miguel. Os ecos de culpa e tristeza retornaram à sua mente. Ele quase sentiu o aperto no peito novamente. Enquanto se conectavam, Arthur, seu sócio, o observava de longe, com os olhos frios e calculistas. Aquela mendiga era uma ameaça. Clara despertava algo no milionário que Arthur não poderia controlar. Algo que o fera do capitalismo temia mais que a pobreza: a possibilidade de mudança. Miguel estava dividido. Clara não era apenas uma mendiga, mas de alguma forma a chave para algo esquecido em sua vida. Ela havia sido funcionária da família, antes da tragédia, antes de ele se enterrar em riqueza e solidão. O que havia acontecido para ela chegar àquela condição? Uma pergunta que ele tinha medo de fazer, mas também que queria desesperadamente responder. Em um sussurro, Clara disse: "Às vezes, o que perdemos pode nos ensinar mais do que podemos imaginar." As palavras dela pairaram no ar, como um mistério a ser desvendado. Miguel sentiu um nó na garganta. O que ela sabia sobre seu passado? E mais importante ainda, ele estava realmente pronto para enfrentar essas verdades e abrir seu coração novamente. Ou preferiria permanecer imerso em sua solidão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel sentiu um peso no coração enquanto olhava para Clara. As palavras dela ecoavam dentro dele como se fossem um mantra. Ele queria se abrir, compartilhar sua dor, mas algo impedia. O silêncio da casa parecia mais denso, como se cada parede estivesse escutando, esperando por um movimento. E foi nesse momento que tudo mudou. De repente, um grito estrondoso cortou o ar, vindo de fora como um raio que quebra a calmaria. Miguel saltou, o coração disparado. Clara também se virou, os olhos arregalados. O som repetiu-se, uma explosão que fazia a casa tremer. Ele correu até a janela e, com a visão turva pela chuva, pôde ver uma cena surreal se desenrolando na estrada. Um carro em chamas, laranjas e amarelos dançando contra o cinza do céu. As chamas projetavam sombras nas árvores, e razoavelmente pareceu que o mundo inteiro estava à perturbação. E como se o tempo tivesse parado,
uma figura saiu do carro em chamas. Miguel reconheceu Arthur, seu sócio. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados, e havia um pânico transmitido em cada movimento. Arthur! Miguel gritou, sem pensar. Ele estava prestes a sair quando Clara o segurou pela mão. Espere, ela sussurrou. Algo não está certo. As palavras dela o atingiram como um eco distante. Ele hesitou, olhando para ela, e percebeu que a expressão em seu rosto havia mudado. A calmaria estava se dissipando, dando lugar a uma tensão palpável. O que acontecia? Por que Clara parecia saber algo que ele não sabia? Ele lançou mais um olhar para o lado de fora. Arthur estava tentando se afastar do carro, enquanto uma fumaça negra se espalhava pelo ar. Miguel começou a correr, mas Clara o puxou de volta, quase com desespero nos olhos. Você não entende? Essa não é a primeira vez que alguém se machuca por causa dele. Clara declarou, e as palavras caíram pesadas entre eles. Miguel franziu a testa. O que ela queria dizer? Ele não tinha tempo para perguntas. Com um impulso, ele se desvinculou das mãos dela e saiu. Ao atravessar a porta, a chuva se tornava um torrente, gelada e cortante. Ele correu até Arthur, que já estava lutando para se afastar do carro em chamas. Miguel, me ajuda! Arthur gritou, a voz arrastada e cheia de pânico. Sentindo um nó na garganta, Miguel alcançou o amigo caindo. Mas uma força maior o fez hesitar novamente. Por que você estava no carro? O que aconteceu? Miguel exigiu saber, ajudando Arthur a se levantar. O sócio ofegante parecia um homem deslocado. A verdade estava flutuando entre eles como uma fumaça densa. Algo estava errado, muito errado. Arthur olhou para Miguel, e na profundidade do olhar dele, Miguel viu uma mistura de medo e desespero. Foi tudo um acidente. Eu não queria que isso acontecesse. Ele balbuciava, mas foi Clara que gritou de longe, chamando a atenção de Miguel. Ele está mentindo. Ele nunca disse a verdade sobre o que fez. Ela desafiou, os olhos ardendo de coragem, como se cada palavra fosse uma faca. Miguel sentiu o coração parar. Mentindo? O que Clara sabia que ele não sabia? Essas palavras o atingiram como um golpe no estômago. Olhando de Arthur para Clara, Miguel ficou preso em um dilema. O olhar de Clara era cheio de clareza, e ele começou a perceber que a mendiga naquela porta não era quem parecia ser. As verdades e mentiras foram se entrelaçando em uma dança caótica. Ele estava pronto para entender, mas seria doloroso. O que o passado escondia? A casa, agora em chamas simbolicamente, refletia a guerra interna que começara a travar. E enquanto a fumaça se espalhava, engolindo a luz ao redor, uma única pergunta pairou em sua mente. Quem era realmente Clara? E que mistérios ela trazia consigo? O que mais Arthur havia escondido? A tempestade não era apenas do lado de fora. Era também uma tempestade dentro dele, que demandava resposta. Miguel estava paralisado. A fumaça dançava ao seu redor e os sons do caos eram ensurdecedores. O olhar de Clara queimava em sua mente. Ele sentia o peso da culpa e da suspeita. Arthur, ainda tremendo, olhava para Miguel, a desespero em seus olhos. Foi um acidente, eu juro, ele repetia, ofegante. Mas Miguel não conseguia confiar. A sensação de traição começou a se espalhar como um veneno. Por que você estava com o carro? O que você não está contando, Arthur? Sua voz saiu como um grito acima das chamas. Arthur engoliu em seco. O pânico se transformou em algo mais profundo, como se uma verdade estava prestes a ser revelada. Mas antes que pudesse responder, um estrondo veio de trás dele. Clara deu um passo à frente. Não estou aqui para brigar, Miguel, mas precisamos saber a verdade. Ele olhou para ela, a confusão se refletindo em seu rosto, e então, como um relâmpago, tudo mudou outra vez. De repente, Clara começou a desmoronar. Não fisicamente, mas emocionalmente. Você não sabe quem eu sou, Miguel. Ninguém sabe. Eu trabalhei para você antes, sim, mas isso foi só uma parte da minha vida. O coração de Miguel disparou. O que você quer dizer com isso? O que você está escondendo?
As palavras saíram como se ele estivesse tentando gritar sobre a tempestade. Ela piscou e uma lágrima desceu por sua bochecha. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou a irmã de sua esposa, aquela que você pensou que tinha morrido no acidente. Eu me perdi em minha dor e a vida fez com que eu ficasse assim. Eu não queria que você soubesse. Um silêncio profundo tomou conta. Miguel ficou em choque. As peças começaram a se encaixar de uma maneira aterrorizante. Como isso poderia ser verdade? E por que Clara nunca disse nada antes? Arthur parecia tão atordoado quanto ele. Não, Miguel murmurou, sua voz trêmula. Isso não pode ser. A mente dele corria. Ele se lembrava de tudo. Todas as memórias que ele pensou ter enterrado com a perda de sua esposa. A dor era tão intensa que as chamas do carro pareciam se extinguir diante da tempestade de sentimentos dentro dele. Clara continuou. Eu a procurei, mas quando soube do acidente, entrei em colapso. Eu não sabia como te encontrar. E agora, aqui estamos, em meio ao fogo, e eu sou a última que você esperaria encontrar. As palavras de Clara ecoaram em sua mente. Ele queria acreditar, mas havia tanto em jogo. Tudo o que ele conhecia estava se desmoronando. Ele fez uma pausa e olhou para Arthur, que agora parecia perdido em próprias reflexões. Este acidente? Você teve algo a ver com isso, não teve? Miguel perguntou, olhando diretamente para o sócio. Foi um erro, Miguel. Eu não queria que ela... A voz de Arthur estreitou-se enquanto uma sombra de medo passou por seu rosto. Mas Miguel estava além da razão. A dor tomou conta dele, e a verdade começou a se revelar como um labirinto cheio de armadilhas. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? Por que tudo parecia uma grande mentira? Antes que pudesse encarar isso, um novo estrondo cortou o ar. Algo soou ao longe, um som que se destacou do tumulto. Um grupo de pessoas estava se aproximando da estrada, e os rostos deles eram conhecidos. Era a equipe de seu escritório, e eles pareciam alarmados e confusos. Miguel, o que está acontecendo? Gritaram, enquanto vários pares de olhos se voltavam para ele. O ambiente estava se enchendo de vozes. Miguel olhou para Clara e Arthur, e uma sensação de calamidade o envolveu. Ele estava prestes a deixar tudo explodir, mas a pergunta se formava na sua mente como uma tempestade prestes a ocorrer. Quem era realmente Clara? E que sombras do passado estavam prestes a emergir? Miguel olhou para a equipe que se aproximava, confuso e angustiado. O barulho da chuva misturava-se com o fumo e as vozes. Ele queria entender tudo aquilo, mas a mente parecia uma tempestade caótica. Clara, que agora parecia mais vulnerável do que nunca, estava ao seu lado. As lágrimas escorrendo pelo rosto. Clara, você precisa me explicar tudo. Sua voz saiu potente, carregada de ansiedade. Foi quando o chão sob seus pés tremeu. Uma explosão ressoou, não longe dali. Miguel virou-se rapidamente. A cena que se desenrolava à sua frente era desoladora. Um dos carros estacionados na estrada, algo que nem sequer percebeu no caos, havia explodido em chamas. Todos, para trás! Gritou um dos homens da equipe, enquanto o fogo espalhava-se velozmente. Havia pânico, gritos, pessoas correndo em direções opostas. Miguel estava paralisado, entre o horror da cena e a revelação que Clara acabara de fazer. Mas a situação piorou ainda mais. Clara, com olhar fixo, sussurrou. Ele não sabe. Ele não deve saber. Miguel franziu a testa. Quem não deve saber? O que você está escondendo, Clara? Ele se sentia perdido, mas algo em sua voz chamou sua atenção. De repente, a equipe começou a recuar, os olhares tomando uma nova direção. O que antes parecia uma confusão casual, agora era um ataque de desespero. Uma figura apareceu entre a fumaça que subia. Uma sombra familiar que fez o coração de Miguel disparar. Era Luísa, irmã de Clara. A única irmã que ele pensou ter perdido. Mas como? Miguel, ela gritou, seu tom cercado de desespero. Você precisa ajudar Clara. Eles estão atrás dela.
As palavras empurraram Miguel para frente como um raio. Quem está atrás dela? Os mesmos que estão por trás de Arthur. Ele não é quem você imagina. Luísa, com o rosto sujo e os olhos arregalados, apontou para o sócio. Arthur, ele está envolvido com coisas muito mais sombrias. Ele não é só um amigo. Ele arruinou nossas vidas. A revelação atingiu Miguel como um golpe. Sua mente girava. Ele olhou para Arthur, que estava em pânico, tentando se afastar a todo custo. O que você fez, Arthur? O que Clara já sabe? Abaixou-se, a voz quase inaudível, mas carregada de raiva. Não era mais apenas uma questão de confiança. Era um olhar nos olhos da pessoa que um dia considerou um amigo. Eu não sabia que isso iria acontecer. Arthur gaguejou, visivelmente assustado. Mas Miguel não podia mais ouvir. O som da chuva tornara-se um eco distante. Clara e Luísa eram a única verdade que importava. Os pensamentos se misturavam. O que mais Clara não dissera? E desde quando Arthur não era o amigo que parecia ser? O fogo começava a ameaçar avançar. Mas ele estava mais preocupado com o que estava prestes a ser revelado. O olhar de Clara parecia perdido, quase triste. Eu me tornei quem eu sou para protegê-las. Sempre fiz o melhor. Mas eu precisava do meu espaço, e agora tudo isso. A voz dela quebrou, e Miguel sentiu como se um pedaço do quebra-cabeça estivesse prestes a se encaixar. Proteger? De quem? De Arthur? Luísa quase gritou, e Miguel percebeu que a tensão estava insuportável. O cheiro de fumaça se tornava mais forte. Não é só ele. Há uma rede maior. Clara olhou para o chão, como se as palavras lhe custassem sair. Então, antes que pudesse pensar, Clara começou a desmoronar. Eu não sou a única que sobreviveu. Existem mais. Eles não podem saber de mim. O coração de Miguel parou. Mais como você. Mas antes que Clara pudesse explicar, um brilho metálico cintilou entre as chamas. Miguel viu um homem vestido de preto sair do nada, seu olhar focado como um predador. Ele estava carregando um revólver. A cena congelou. Os olhares se cruzaram, e a verdade tomou forma como o próprio fogo que avançava ao fundo. Tudo se tornava mais desesperador. Houve um grito, mas não havia como saber quem havia gritado. As identidades se desvaneceram e tudo o que restava eram sombras e segredos. Na mesma hora em que o homem ergueu a arma, as luzes de outro carro se acenderam. É tudo que a pessoa gritou antes da cena explodir em um caos absoluto. E enquanto os ecos da confusão se tornavam um grito ensurdecedor, a dúvida crescia. O que realmente estava acontecendo? Quem eram os aliados e quem seriam os inimigos? Miguel ficou paralisado. O homem de preto estava ali, a arma ajustada, a fumaça dançando ao seu redor como um manto de caos. Quem é você? Ele gritou, a voz vibrando com uma mistura de raiva e medo. Mas o xerife da cidade, que há muito desaparecera, agora estava diante deles, um espectro de um passado que Miguel nunca esperou ver novamente. Você não devia ter se metido nessa, Miguel. O homem gritou, olhos fixos na figura frágil de Clara. Se você souber o que eu sei. A cena estava prestes a explodir. Clara, com um semblante pálido, olhou nos olhos de Miguel. Eu nunca quis que você soubesse, nem sobre mim, nem sobre eles. Ela se virou para o homem, a voz tremendo. Isso não tinha que terminar assim. Miguel trocou olhares entre Clara, Arthur, que ainda estava em choque, e Luísa, que estava paralisada, sem saber o que fazer. Tudo parecia um quebra-cabeça com peças faltando. O que você quer, exatamente? Ele perguntou ao homem armado, a adrenalina pulsando em suas veias. Eu só quero a verdade, Miguel. O que você realmente sabe do acidente? O que Clara sabe? O que eu sei? Ele ajustou a arma. Essa família não é tão simples quanto parece. E você faz parte disso, não é? Miguel sentiu o coração disparar. O que ele queria dizer? O que estava acontecendo? Os ecos das palavras de Clara voltaram a ele. Proteger. Proteger de quem? Então gritos vieram do lado. Eram os colegas de trabalho de Miguel.
aterrorizados, mas ele não conseguia focar. Miguel, o que está acontecendo? Eles se aproximavam, mas os olhares estavam fixos no homem armado. A tensão era insuportável. E então, um movimento brusco. Luísa avançou sem pensar. Pare! Não, você não pode fazer isso! E antes que Miguel pudesse reclamar, outro disparo ecoou. Um clarão de luz. O impacto na lateral de um carro. O mundo parecia girar em câmera lenta. Não! Miguel gritou. O rosto de Luísa se transformou em horror. A fumaça se esvaindo mais rapidamente do que a luz da vida. A explosão de sentimentos tomou conta de Miguel. Era como se a cena estivesse se desenrolando em um pesadelo. Ele se virou para Clara, os olhos cheios de choque. Você sabia sobre isso, não sabia? Sabia quem ele era. Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo pela bochecha. Eu não sabia que ele viria. Eu pensei que estava protegendo você. Mas agora... Miguel, obedeça! Arthur gritou, tentando ganhar atenção. Ele parecia mais perdido do que nunca, mas teve um lampejo de lucidez. Ele olhou para o homem. Você não pode fazer isso. Pense na sua família. Pense no que está em jogo aqui. E então, como um filme acelerado, outra explosão irrompeu, desta vez não só de um carro, mas do próprio passado de Miguel. Ele se lembrou. Dias que tarefas da infância astutamente se conectavam. Um acidente, uma mentira, todas as ligações se apertando. Você não pode escapar das suas escolhas, Miguel, rugiu o homem de preto. Ele estava mais perto agora, a arma ainda em punho, mas era um eco do passado, não do presente. E de repente tudo virou. A infiltração em sua vida, os segredos que pairavam como um peso, a verdade sobre sua tolice e o acidente. O silêncio enchia o ar. Os lábios de Clara se moviam, mas as palavras eram sombras. Se ele pensava em acreditar nela, que nova realidade estava prestes a surgir? Eu sou sua irmã. Miguel, a irmã que você achou que estava morta. A voz dela ecoou desoladora. Um estalo no ar. O chão pareceu se abrir sob seus pés. O homem agora olhava para a cena, uma mistificação entre os dois lados. E com isso, todos estavam questionando a verdade que pensavam conhecer. Migrar para o futuro ou encarar o passado. Era tudo uma grande mentira? Miguel sentiu o mundo desmoronando. E enquanto os olhos de todos se voltavam para ele, os ecos nasciam de vozes ancestrais. Você precisa decidir. Em quem você confia? Eu não sei de nada, gritou Miguel, a voz desesperada. E nesse momento tudo estava em jogo. A tempestade estava apenas começando. Miguel estava paralisado. O homem de preto ainda segurava a arma, a mão firme. Mas ele parecia hesitar, os olhos de predador fixos em Clara. O coração de Miguel pulsava acelerado. Você não precisa fazer isso, ele gritou, a voz quebrando, como se conseguisse ver o futuro se desdobrando em um pesadelo. Mas o homem só sorriu, um sorriso frio e calculado. Você não entende, Miguel. A verdade não é só uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. E enquanto falava, Clara começou a chorar, o rosto desmoronando em dor e frustração. Miguel se virou para ela. Clara, o que ele quer? O que ele sabe? Mas a resposta que mais temia estava prestes a ser revelada. Ele não está sozinho, Miguel. Clara disse, a voz tremendo. O que está em jogo é maior do que você imagina. Foi quando o homem de preto levantou a arma. Basta, se você não calar a boca, todos vão pagar. Um grito atravessou o caos, e Miguel viu o rosto de Luísa, pálido e aterrorizado, enquanto ela tentava puxar a pensão do homem. Mas antes que algo pudesse se desenrolar, o chamado estrondoso ecoou através do ar. Era um carro a toda velocidade, deslizando pela estrada molhada. Não, Miguel gritou. Mas era tarde demais. O carro perdeu o controle, atravessou a cena, e a colisão foi brutal. Um estrondo. Metal contra metal, em meio a chamas e fumaça. O impacto fez todo mundo se desvencilhar do momento. Clara caiu no chão, e Miguel se lançou sobre ela, protegendo-a do caos que se desdobrava. O homem de preto se virou para a explosão. Ainda mantinha a arma, mas a distração era a brecha que Miguel precisava. Vem, Clara,
Temos que sair daqui, ele gritou, puxando-a. Mas enquanto ele tentava ajudar a irmã de sua esposa, Arthur agarrou o ombro de Miguel, a intensidade em seus olhos. Miguel, isso não pode acabar assim. Algo muito maior está acontecendo. Não podemos deixar que ele escape. Escape de quê? Miguel rosnou, o caos não lhe permitindo ver além daquela confusão. O homem de preto olhou para Arthur e riu, um riso sombrio. Você realmente acha que pode salvar alguém aqui? Você está no fundo do poço, meu amigo. Mas Arthur estava inabalável. Não, você não sabe ao que você está se referindo. As palavras disparadas pareciam carregar um peso enorme. Miguel franziu a testa. O que era essa história? Quem era realmente Arthur? Porque a expressão em seu rosto não era mais de pânico, mas de pura determinação. E foi nesse momento que, como um raio, a revelação surgiu. Eu sou da polícia. Entre nós. Estou infiltrado. Ele cumpriu seu propósito. A voz firme. Eu sabia que Clara estava viva. Eu a procurei. Precisava saber se você também. Miguel congelou. Você o quê? Como você pode? As palavras falharam em sair. A confusão dominou seu ser. Arthur? Policial? Infiltrado? Ele não conseguia acreditar. O homem de preto riu de novo, mas agora com demência. Vocês são todos iguais. O passado não pode ser apagado. A tensão aumentava à medida que as palavras dele estremeciam Miguel. Qual é o seu verdadeiro objetivo? Miguel exigiu. Você quer a verdade? Então me diga. O homem de preto hesitou. Eu quero o que é meu. E vocês todos estão prestes a descobrir o que realmente significa o legado dos seus pais. Os olhos de Clara se alargaram em choque. O legado? Ela sussurrou. O que você sabe sobre isso? Mas antes que ele pudesse responder, o barulho de sirenes cortou o ar. Veículos de polícia chegaram em alta velocidade. As luzes piscando, o rugido dos motores cortando o caos. O homem de preto ficou agitado, olhando ao redor, já calculando sua próxima fuga. Isso não acabou, ele gritou, antes de correr para a floresta ao lado, desaparecendo como um fantasma. Miguel se virou para Clara e Arthur, o desespero agora palpável. O que está acontecendo? O que ele quis dizer com legado? E enquanto os policiais cercavam o local, a verdade que parecia ao alcance estava mais distante do que nunca. O que mais estava oculto? O que mais Miguel e Clara não sabiam? E no fundo de seu ser, uma dúvida se formava. Eram verdadeiros os laços que os uniam ou tudo não passava de uma fachada? Miguel estava paralisado. O homem de preto ainda segurava a arma. A tensão no ar era palpável. Ele se virou para Clara e Arthur, buscando respostas naquele momento de desespero. O que está acontecendo? O que ele quer? O homem de preto sorriu com certa frieza, a arma ainda apontada. A verdade, Miguel. A verdade sempre custou caro. Mas algo estava mudando. As sirenes se aproximavam. A cena imediatamente se tornava caos. Foi então que uma sombra se destacou atrás do homem. Miguel virou-se rapidamente e viu uma mulher saindo de um carro. A luz dos faróis iluminou seu rosto, e um grito gelou a espinha de Miguel. Não, é impossível! Ele exclamou. Era Mara, sua ex-mentora, a figura que ele acreditava ter deixado para trás, a mulher que sempre fez parte de sua vida, mas que nunca soube sobre sua verdadeira conexão com os segredos do passado. Miguel, cuidado! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem de preto se virou e a mirou intensamente. O pânico em seu olhar era genuíno. Mara, o que você está fazendo aqui? Miguel não conseguia acreditar. A mulher que sempre o guiara, que sempre teve respostas, agora estava envolvida nesse jogo de gato e rato. Eu não queria que você soubesse. Tive que te proteger. Você não estava pronto. O desespero em sua voz ecoava como um alerta. O homem de preto inclinou a cabeça. Seus olhos expressavam um mix de raiva e ciúmes. Proteger do quê, Mara? O seu amado aluno precisa saber da verdade, de como tudo isso começou. A atmosfera estalava sob um peso insuportável.
Miguel sentiu uma onda de confusão e ira. Que verdade! Que diacho você está escondendo? Você também está envolvida nisso? E as palavras de Mara explodiram como um tiro. Eu sou a razão do acidente. Fui eu quem fez aquilo, Miguel. Eu não sabia que sua esposa estava no carro. Ela agora estava chorando, e a dor em seus olhos era visível. Eu só queria proteger você. Eu não queria que você soubesse da linha de herança que você carrega. O chão pareceu se abrir sobre os pés de Miguel. O quê? Não pode ser. Seu coração disparava. Os ecos de suas memórias começavam a se conectar como peças de um quebra-cabeça labiríntico. Você é mais do que apenas um milionário. Você é parte de uma linhagem poderosa, com segredos que nem eu posso entender completamente. Mara disparou. E Clara é a única que pode te ajudar a desvendar isso. Clara? Miguel olhou para a irmã de sua esposa, que estava em choque. A expressão de Clara estava pálida, enquanto ela gaguejava. Eu não sabia. E enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão explodiu. O homem de preto reagiu, movimentando-se, mas não antes que Arthur, com um lampejo de coragem, saltasse em direção a ele, tentando desarmá-lo. O barulho da luta reverberou no caos. A tensão atingiu um pico, e um disparo ecoou pela noite, um som que pareceu congelar o tempo. Miguel viu Arthur ser lançado para trás, o rosto contorcendo em dor. Não! Ele gritou, mas tudo estava acontecendo rapidamente. Uma nova expressão de medo cruzou o rosto de Mara, e Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Miguel, a verdade é mais profunda do que você pode imaginar. Se você não agir rapidamente, será muito tarde. Mara gritou, o desespero se transformando em um grito de guerra. O homem de preto estava prestes a disparar novamente, e quando a adrenalina disparou nas veias de Miguel, ele sentiu a necessidade urgente de escapar, de descobrir a verdade. Mas agora tinha uma escolha a fazer. Clara, você precisa confiar em mim. E um silêncio tenso se espalhou, enquanto a fumaça ao redor deles aumenta, cercando-os em um labirinto de incertezas. A confusão dominava sua mente. O que mais estava por trás dessa teia de segredos? Tudo o que ele acreditou conhecer agora parecia uma ilusão desmoronando em meio ao caos. O que mais estava escondido? Cada peça que caía revelava mais mistérios e mais perigos. A vida dele e dos que amava estava em jogo, mais do que nunca. Miguel estava paralisado. O homem de preto ainda segurava a arma. A tensão no ar era palpável. Ele se virou para Clara e Arthur, buscando respostas naquele momento de desespero. O que está acontecendo? O que ele quer? O homem de preto sorriu com certa frieza, a arma ainda apontada. A verdade, Miguel, a verdade sempre custou caro. Mas algo estava mudando. As sirenes se aproximavam. A cena imediatamente se tornava caos. Foi então que uma sombra se destacou atrás do homem. Miguel virou-se rapidamente e viu uma mulher saindo de um carro. A luz dos faróis iluminou seu rosto, e um grito gelou a espinha de Miguel. Não, é impossível! Ele exclamou. Era Mara, sua ex-mentora, a figura que ele acreditava ter deixado para trás, a mulher que sempre fez parte de sua vida, mas que nunca soube sobre sua verdadeira conexão com os segredos do passado. Miguel, cuidado! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem de preto se virou e a mirou intensamente. O pânico em seu olhar era genuíno. Mara, o que você está fazendo aqui? Miguel não conseguia acreditar. A mulher que sempre o guiara, que sempre teve respostas, agora estava envolvida nesse jogo de gato e rato. Eu não queria que você soubesse. Tive que te proteger. Você não estava pronto. O desespero em sua voz ecoava como um alerta. O homem de preto inclinou a cabeça. Seus olhos expressavam um mix de raiva e ciúmes. Proteger? Do que, Mara? O seu amado aluno precisa saber da verdade, de como tudo isso começou. A atmosfera estalava sob um peso insuportável. Miguel sentiu uma onda de confusão e ira. Que verdade? Que diacho você está escondendo? Você também está envolvida nisso? E as palavras de Mara explodiram como um tiro. Eu sou a razão do acidente.
Fui eu quem fez aquilo, Miguel. Eu não sabia que sua esposa estava no carro. Ela agora estava chorando, e a dor em seus olhos era visível. Eu só queria proteger você. Eu não queria que você soubesse da linha de herança que você carrega. O chão pareceu se abrir sob os pés de Miguel. O quê? Não pode ser? Seu coração disparava. Os ecos de suas memórias começavam a se conectar como peças de um quebra-cabeça labiríntico. Você é mais do que apenas um milionário. Você é parte de uma linhagem poderosa, com segredos que nem eu posso entender completamente. Mara disparou. E Clara é a única que pode te ajudar a desvendar isso. Clara! Miguel olhou para a irmã de sua esposa, que estava em choque. A expressão de Clara estava pálida, enquanto ela gaguejava. Eu não sabia. E enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão explodiu. O homem de preto reagiu, movimentando-se, mas não antes que Arthur, com um lampejo de coragem, saltasse em direção a ele, tentando desarmá-lo. O barulho da luta reverberou no caos. A tensão atingiu um pico e o disparo ecoou pela noite. Um som que pareceu congelar o tempo. Miguel viu Arthur ser lançado para trás, o rosto contorcendo-se em dor. Não! Ele gritou. Mas tudo estava acontecendo rapidamente. Uma nova expressão de medo cruzou o rosto de Mara, e Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Miguel, a verdade é mais profunda do que você pode imaginar. Se você não agir rapidamente, será muito tarde. Mara gritou, o desespero se transformando em um grito de guerra. O homem de preto estava prestes a disparar novamente, e quando a adrenalina disparou nas veias de Miguel, ele sentiu a necessidade urgente de escapar, de descobrir a verdade. Mas agora tinha uma escolha a fazer. Clara, você precisa confiar em mim. Do nada, uma explosão ensurdecedora irrompeu. Miguel olhou para trás e viu um dos carros se incendiar em uma chama brilhante. Era a distração que o homem de preto não esperava. O fogo iluminou a cena, revelando uma figura surgindo entre as chamas. Era uma mulher, uma figura moldada pelos traumas que Miguel havia esquecido. Fora do caminho! Ela gritou antes de se lançar sobre o homem de preto. Com um soco rápido e preciso, desarmou-o com maestria e o deixou caindo no chão. O impacto do golpe ecoou como um clarão na noite. O coração de Miguel parou. Ele conhecia aquele rosto, mesmo depois de tantos anos. Leila? Balbuciou, a mente girando. Sua antiga rival, a mulher que um dia fora responsável por algumas das piores situações de sua vida. Ela olhou para Miguel, uma expressão de intensidade e raiva misturadas. Sim, sou eu. E você nunca soube da verdade. Isso é mais do que você pode imaginar. Nesse momento, tudo que Miguel acreditava estar seguro desmoronou. Do que você está falando? A confusão o dominava. E Leila, com um olhar fixo, continuou. Estávamos todos envolvidos, Miguel. O acidente, a linhagem, tudo foi arquitetado. O que você carrega em seu sangue, de onde vem sua fortuna, não é o que você pensa. O mundo dele começou a escurecer. O que está acontecendo? Eu não posso acreditar. O impacto da revelação era como uma onda quebrando contra uma rocha. Os olhares se cruzavam, e então, como um grito ecoando em meio ao caos, a verdade que Miguel estava prestes a descobrir poderia mudar para sempre o eu que ele conhecia. Clara, Mara, Arthur, até mesmo Leila. Todos tinham seus segredos. E agora, ele estava prestes a descobrir qual deles era realmente seu inimigo e quem era a verdadeira família que ele nunca soube que tinha. E a última coisa que ele escutou, antes que tudo se tornasse um borrão, foi o eco de uma risada distante. Algo que ressoou no fundo de sua alma, como se o teatro do caos estivesse apenas começando, e a cortina estava prestes a se erguer para um ato bem mais sombrio. Miguel estava paralisado. O homem de preto ainda segurava a arma. Ele se virou para Clara e Arthur, buscando respostas naquele momento de desespero. O que está acontecendo? O que ele quer? O homem de preto sorriu com certa frieza, a arma ainda apontada.
A verdade, Miguel. A verdade sempre custou caro. Mas algo estava mudando. As sirenes se aproximavam e a cena imediatamente se tornava caos. Foi então que uma sombra se destacou atrás do homem. Miguel virou-se rapidamente e viu uma mulher saindo de um carro. A luz dos faróis iluminou seu rosto, e um grito gelou a espinha de Miguel. Não, é impossível! Ele exclamou. Era Mara, sua ex-mentora, a figura que ele acreditava ter deixado para trás. A mulher que sempre fez parte de sua vida, mas que nunca soube sua verdadeira conexão com os segredos do passado. Miguel, cuidado! Ela gritou. Mas antes que pudesse fazer algo, o homem de preto se virou e a mirou intensamente. O pânico em seu olhar era genuíno. Mara, o que você está fazendo aqui? Miguel não conseguia acreditar. A mulher que sempre o guiara, que sempre teve respostas, agora estava envolvida nesse jogo de gato e rato. Eu não queria que você soubesse. Tive que te proteger. Você não estava pronto. O desespero em sua voz ecoava como um alerta. O homem de preto inclinou a cabeça, seus olhos expressando um mix de raiva e ciúmes. Proteger? Do que, Mara? A verdade precisa ser revelada. Miguel, você é parte de algo maior e mais sombrio do que imagina. A atmosfera estalava sob um peso insuportável. Miguel sentiu uma onda de confusão e ira. Que verdade? Que diacho você está escondendo? Você também está envolvida nisso? E as palavras de Mara explodiram como um tiro. Eu sou a razão do acidente. Fui eu quem fez aquilo. Miguel! Eu não sabia que sua esposa estava no carro. Ela agora estava chorando, e a dor em seus olhos era visível. Eu só queria proteger você. Eu não queria que você soubesse da linha de herança que você carrega. O chão pareceu se abrir sob os pés de Miguel. O quê? Não pode ser! Seu coração disparava, as memórias começando a se conectar como peças de um quebra-cabeça. Ele não podia acreditar no que ouvia. Você é mais do que apenas um milionário. Você é parte de uma linhagem poderosa, com segredos que nem eu posso entender completamente. Mara disparou. E Clara? Clara é a única que pode te ajudar a desvendar isso. Clara? Miguel olhou para a irmã de sua esposa, que estava em choque. A expressão de Clara estava pálida, enquanto ela gaguejava. Eu não sabia. E enquanto as sirenes se aproximavam, a tensão explodiu. O homem de preto reagiu, mas não antes que Arthur, com um lampejo de coragem, saltasse em direção a ele, tentando desarmá-lo. O barulho da luta reverberou no caos. Um disparo ecoou pela noite, um som que parecia congelar o tempo. Miguel viu Arthur ser lançado para trás, seu rosto contorcendo-se em dor. Não! Ele gritou, mas tudo estava acontecendo rapidamente. Uma nova expressão atravessou o rosto de Mara, e Miguel soube que o tempo estava se esgotando. Miguel, a verdade é mais profunda do que você imagina. Se você não agir rapidamente, será muito tarde. Mara gritou, o desespero aumentando. O homem de preto estava prestes a disparar novamente, e enquanto a adrenalina disparava nas veias de Miguel, ele sentiu a necessidade urgente de escapar. Clara, você precisa confiar em mim. Ele se lançou em direção a ela, mas foi quando um barulho ensurdecedor atravessou o ar. A estrutura de um dos prédios próximos desabou. Miguel se virou, os olhos arregalados. Os escombros voaram para todos os lados e o caos se intensificou. Uma figura emergiu dos destroços. Era uma mulher, uma figura moldada pelos traumas que Miguel havia esquecido. O coração dele parou. Não, não é possível. Não você! Ele sussurrou. Era Luísa, da qual ele achava que nunca mais ouviria falar. Ela olhou para Miguel, mas no seu olhar havia uma determinação feroz. Eu voltei. E agora é hora de revelarmos a verdade. O homem de preto irradiou confusão. Você, o que está fazendo aqui? Miguel, tudo muda agora. A linhagem que carrega não é só a de sua esposa, é a minha também. Eu sou sua irmã, e o que você não sabe é que sua linhagem é marcada pelo mesmo destino trágico. Luísa gritou, a voz dela ecoando na confusão. A revelação atingiu Miguel como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar tudo.
As peças se moviam rapidamente, e ele começou a sentir que tudo o que pensou saber sobre sua vida era uma grande mentira. Olhou para Mara, depois para Clara. Todas essas conexões, todos esses segredos, giravam em torno dele agora. Espere! Isso não pode ser verdade! Miguel gritou. O que mais está escondido? O que mais você não me contou? E enquanto a confusão reinava e o som da sirene se tornava ensurdecedor, o olhar do homem de preto estava se tornando cada vez mais frenético. Ele saiu em direção a Luísa, e Miguel, o impulso crescendo dentro dele, a puxou para trás. Cuidado! Mas antes que pudesse reagir, o homem de preto acionou um dispositivo. Um alarme estridente explodiu e, imediatamente, uma luz forte tomou conta do local. Estamos todos em perigo! Ele vai detonar a armadilha! Gritou Luísa, enquanto tudo ao seu redor começava a se desvanecer em um clarear explosivo. O mundo parecia desmoronar, e a única coisa que Miguel conseguiu fazer foi gritar: corram! E assim, na confusão, cada um foi puxado em uma direção, enquanto a verdade, como uma tempestade prestes a cair, pairava pesadamente no ar. O que mais estava por vir? O que significava essa nova linha de herança que sua vida agora levava? Um novo drama surgia, e a única certeza era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Miguel estava em estado de choque, seus olhos fixos no homem de preto caído no chão, enquanto o eco da explosão ainda reverberava na sua mente. Mara estava ao seu lado, o desespero em seu olhar. Clara e Luísa estavam atrás deles, ainda tentando processar tudo o que aconteceu. Precisamos sair daqui! Clara gritou, puxando Miguel pelo braço. Ele conseguiu finalmente se mover. O calor do fogo e o cheiro da fumaça tornavam tudo mais urgente. Eles correram em direção ao carro de Luísa. Era uma corrida desesperada, a sirene se aproximando rapidamente, mas cada segundo parecia uma eternidade. O pânico tomou conta de tudo. Olhares aflitos, gritos e adrenalina pulsando em suas veias. O tempo estava contra eles. Miguel, você tem que entender que a linhagem que você carrega é muito mais do que riqueza. É um legado de segredos e mentiras, Mara gritou, enquanto todos entravam no veículo. Agora não é a hora, Miguel respondeu secamente. Ele sabia que a verdade era importante, mas naquele momento sua única tarefa era mantê-los seguros. Assim que Luísa deu partida, a fuga começou. A cidade parecia um borrão pela janela, e as luzes das sirenes piscando atrás deles pareciam sombras distantes de um pesadelo que acabava de emergir. Mas então, como um raio, surgiu a dúvida em sua mente. E se o homem de preto não era o único? E se outros estivessem atrás deles? Precisamos ser rápidos e pensar juntos. Luísa, onde você quer ir? Miguel perguntou, ainda tentando dar sentido a tudo. Para a casa da avó, Luísa disse, dedos brancos de tanto apertar o volante. Ela pode ter respostas sobre a família, sobre o que aconteceu. O caminho estava iluminado por postes de luz, mas tudo parecia sombrio. O silêncio dentro do carro era denso, interrompido apenas pelo ruído do motor e os gritos distantes da cidade. Miguel olhou para o reflexo dos rostos ao lado dele. Clara estava pálida, Mara com lágrimas nos olhos e Luísa determinada, mais exausta. O peso daquele dia estava esmagador. Ao chegarem na casa da avó, a velha construção estava cheia de segredos. Miguel se sentiu atraído pela ideia de saber a verdade, mas também tinha um medo sólido crescendo dentro dele. As paredes estavam cheias de histórias, mas quais delas eram segredos que ninguém deveria saber? Entrar na casa foi como abrir uma porta para o passado. A avó, com cabelos brancos e voz suave, olhou para eles, como se soubesse que algo estava muito errado. Vocês vieram buscar respostas, não é? Ela perguntou, a voz trêmula, mas firme. Sim, Miguel respondeu, o nó na garganta quase o impedindo de falar. O que está acontecendo com a gente? O que somos? O que aconteceu na noite do acidente? O desespero era palpável. Respirou fundo. Aquela noite, muitos segredos foram sepultados, mas também foram deixados para trás.
A linhagem de vocês é marcada por tragédias, e o que o Homem de Preto queria estava relacionado à perda que todos nós sentimos. A frase dela reverberou como um eco nos corredores da mente de Miguel. Mesmo com a dor, sempre existem verdades a serem reveladas. E agora é hora de vocês se unirem e enfrentarem o que está por vir. O peso das palavras da avó fez o coração de Miguel disparar. Era hora de agir, e o que eles descobriram poderia mudar tudo. Juntos, finalizariam a jornada sobre suas heranças e buscariam as respostas que tanto desejavam. O passado não poderia mais ser uma sombra, mas um caminho para a redenção. Então, enquanto a velha ligava a luz de um antigo lampião, Miguel sentiu que a verdade estava prestes a emergir, mas a incerteza ainda pairava no ar. E agora, se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever no canal agora mesmo, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e apoiar este conteúdo que tanto amamos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com o Pento.